Livro de João, capítulo 4, verso 1 em diante. Aleluia. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água. A mulher samaritana lhe perguntou: como? O Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém? Só até aí, se assente. Fazer uma oração, pode ficar sentado mesmo. Vamos pedir que o Senhor fale comigo, fale com você através dessa palavra. Senhor, nós te exaltamos mais uma vez, porque o Senhor é digno. Tu és Deus Todo-Poderoso, Santo és o seu nome. Aqui, ó Deus, estamos diante da sua poderosa palavra e te pedimos: fale comigo, fale com a igreja, fale com cada um de uma maneira, ó Deus, especial. Toca o nosso coração, sacia, Senhor, a nossa sede, enche-nos, ó Deus, a tua água, e não nos deixe, ó Deus, ficar sem a água da vida que é o Senhor. Fala conosco, Senhor, derrama da sua glória e abençoa o teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre água. Jesus, a água da vida. Repita comigo: Jesus, a água da vida. Amém? Nós sabemos que a água é muito essencial, ela é extremamente essencial para o nosso corpo humano. Sem água, certamente eu e você vamos morrer. É aconselhado, é recomendado que eu e você, o ser humano, ele deve beber de 2 a 5 litros de água por dia. Pergunta para o seu irmão: quanto você bebeu de água hoje? Amém? Quem sabe você bebeu só um pouquinho e não se saciou. Quem sabe o seu corpo está em déficit de água. E é recomendado beber-se 2 litros a 2,5 litros de água num dia. Então dá tempo ainda, são 8h30. Então até meia-noite você pode chegar na sua casa ou acabar o culto aqui, você vai ali no bebedouro, pega e beba bastante água, porque a água é fonte de vida, a água é saúde. Amém? E quem não bebe água, a gente sabe que tem pedra no rim, né? Cria aquelas pedras no rim. Mas eu não sou médico e nem tenho desejo de ser. O ser humano, ele pode viver de 3 a 5 dias sem água. Mas quando ele fica sem água por muito tempo, certamente nós vamos ter problemas de saúde. Então não é recomendado ficar sem beber água. Então, como eu disse, eu não sou médico, mas todos nós sabemos que temos que beber água para um bom funcionamento do nosso corpo humano. Então nós sabemos que a água é importante, não só para o corpo, mas a água é indispensável e primordial para muitas coisas. Ela é essencial para as plantas, ela é essencial para os animais. Esse material aqui, se não tivesse água, não faria, né? Tudo que você, o plástico que você está sentado na cadeira não seria feito. Então tudo necessita de água. Uma coisa também que não anda sem água: carro.
Fala para o seu irmão, o carro não anda sem água. Você vai entender por que eu estou falando isso. O carro não anda sem água. Então nós sabemos, como eu já disse, o corpo humano não vive sem água. A água é importante para carro, é importante para a planta, é importante para os animais. Mas diga para o seu irmão assim: não é agora não. Como o corpo humano precisa de água, a nossa vida espiritual também precisa de água. Então, se o corpo humano precisa de água, muito mais a nossa vida espiritual precisa da água. No texto que nós lemos aqui, Jesus disse: você, disse a mulher: Senhor, eu não tenho com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me água, dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então a nossa vida física ela precisa de água, e assim como o nosso corpo físico humano precisa de água, nós sabemos que a nossa vida espiritual precisa de água. Por que eu disse que carro não anda sem água? Você vai entender por que eu resolvi fazer essa pregação. Mais à frente você vai entender. Mas antes, diga para o seu irmão assim: o carro sou eu. Vai, diz para o seu irmão: o carro sou eu. E a água que faz o carro andar. Amém? Então, água sem carro não anda, você sem água não anda. Por que eu estou falando isso? Por que eu resolvi fazer essa mensagem baseada em Jesus, a água da vida? Porque ontem teve um ensaio do louvor. Ao sair de casa, e se você não sabe, todo carro, se você tem carro, seu carro tem um reservatório que coloca água. Tem ou não tem? Tem um reservatório que tem que colocar água. Se não colocar, o motor vai esquentar e vai queimar alguma coisa lá, e o motor vai parar por falta de água. Eu saí de casa, porque o meu plano ao sair de casa era vir aqui no ensaio com meu filho Mateus, e logo depois ir até a chácara, o lote que a gente tem da chácara. De vez em quando eu vou lá dar uma olhada para ver se está tudo bem, porque a gente cercou lá, e eu vou lá dar uma olhada de vez em quando. Uns 15 dias, 20 dias eu dou uma passada lá. Vai como sem terra, põe uma barraca lá, né? Então eu vou lá de vez em quando. E eu peguei, ao sair de casa, eu enchi o tanque o reservatório de água, né? Eu saí, só que tem um porém. Eu esqueci a bendita tampa do reservatório de água aberta. Eu só fechei ela por um pouco, ela não fechou totalmente. Então, quando está aberto um pouco, a água certamente vai, né? E eu saí de casa daqui, eu vim para a igreja, saí daqui e fui para a chácara. Só que quando o carro chega, eu saí do asfalto, o carro ele parou. Por quê? Porque por falta de água. Então o carro sem água ele não anda, e nós também sem a água da vida nós não andamos. Sem a água da vida nós vamos parar. Quem é a água da vida que Jesus está dizendo aqui? O próprio Cristo, Senhor. Então nós temos que entender que nós sem a água da vida nós não andamos, nós paramos. E Jesus é uma fonte inesgotável dessa água da vida. A água potável na Bíblia é uma figura do Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo declara isso em João 7, 37 ao 39. Ele diz assim: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, a água potável na Bíblia é símbolo da figura do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que ao orarmos nós dizemos: Senhor, quando essa mulher ficou sabendo que Jesus era a água da vida, ela: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e precise voltar aqui. Então nós temos que aprender isso. A sede de água na Bíblia é uma imagem da sede de Deus. E o salmista disse assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede por ti.
ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E só que muitas pessoas estão mortas espiritualmente, muitas pessoas estão secas espiritualmente, e quando nós não temos água, eu sempre digo que árvore que não tem fruto, que não tem raiz, ela não vai dar fruto. E nós temos que aprender que quando nós não temos água, nenhuma árvore ela vai produzir fruto. Então nós temos que entender que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Jesus disse: toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo, porque pelos seus frutos os conhecereis. Então muitos estão sem vida espiritual, porque falta a água da vida, porque muitas vezes nós não nos alimentamos, nós não bebemos constantemente dessa água. Eu perguntei aqui a alguns quantos beberam água, alguns ficou olhando assim, deve ter pensado assim: nossa, eu nem água bebi hoje, né? Pela correria do dia a dia, você já percebeu que quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente esquece das coisas mais básicas. Quem já esqueceu de beber água? Não é verdade? Você fica ali tão empolgado, tão atarefado, afadigado com as coisas da vida, com a correria do dia a dia, que você não se alimenta, você não bebe água, e a gente só vai saber quando o corpo humano parar. Eu fiquei sabendo que não tinha água no reservatório do carro, porque eu não fechei direito. E o carro, e já aconteceu isso comigo uma vez, já é a segunda. Diz que errar humano, mas persistir no erro é burrice. Da primeira vez eu tive que gastar R$2.000 para arrumar o carro, por falta de, quantos litros de carro lá, você sabe, mais ou menos, uns 2 litros, né, um motor, menos de 1 litro, né, por menos de 1 litro de água eu tive que gastar R$2.000, porque eu não resfriei o motor com a água. E quantas vezes nós arrumamos problema onde não temos? Então hoje nessa mensagem, né, hoje é dia de Deus saciar a nossa sede, hoje é dia de Deus nos encher, hoje é dia de nós sairmos daqui não como entramos, mas sairmos daqui de uma forma diferente. E baseado nesse acontecimento de ontem, que aconteceu comigo e com o Mateus, né, porque o Mateus, meu filho, estava comigo. Eu ia levar o Lucas, mas o Lucas disse que tinha compromisso e foi para outro canto. Acho que era livramento de Deus na vida dele. Né? Então, baseado nesse acontecimento de água, porque eu sou assim, irmãos, eu sempre gosto de analisar coisas corriqueiras da vida, coisas que acontecem diariamente na nossa vida, e pegar isso e aplicar como lição pessoal e como lição para trazer uma palavra. Então, o fato que aconteceu comigo ontem, Deus trouxe essa palavra no meu coração. Acho que foi até bom, porque eu não sabia o que eu ia pregar hoje. Aí eu peguei e fui lá, o carro para, eu falei: opa, aleluia. Aí eu vim falando para o Mateus: vou fazer uma pregação sobre isso. Ele: vai nada. Eu falei: vou fazer uma pregação sobre isso. Então, baseado nisso tudo que aconteceu ontem, o Senhor falou comigo algumas coisas, eu coloquei no papel, e nós vamos analisar isso, a falta de água num carro, numa planta, ou em você, o que acontece e por que acontece isso. A primeira coisa que eu entendi com esse acontecimento da porta ali, a tampa aberta, eu coloquei assim: a tampa aberta do reservatório nosso, no caso, é o pecado que tira a água da vida de nós. A Bíblia diz que Isaías 59 diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. A gente pode ver que, como eu disse, eu enchi o tanque, mas eu esqueci a tampa aberta. Então não adianta nada eu e você encher o tanque da nossa vida e deixar a porta aberta do pecado, porque a gente pode ver que a palavra de Deus diz que muitos só ouvem a palavra, mas não praticam aquilo que ouviu. E quando você só ouve e não pratica o que ouve, é a mesma coisa de você deixar a tampa do reservatório aberta. Tem água quando você ouve a palavra, mas se você deixa a tampa do reservatório da sua vida aberta, a água, ela vai fugir, ela vai sair, porque o pecado faz separação entre mim e você. Então a gente pode ver que muitas vezes nós ouvimos, mas nós não praticamos a palavra. Tiago capítulo 1, ele enfatiza muito sobre o engano próprio. Ele diz assim em 1:22 de Tiago: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós nos enchemos, mas quando nós não praticamos a palavra, é a mesma coisa de você deixar a tampa aberta, não serve para nada.
serviu para nada, se evapora, como a água do motor do meu carro se evaporou. Então Tiago compara a palavra de Deus com a semente, e o coração humano é o solo. Então, a semente é a palavra de Deus, o coração somos nós, é a palavra. E Jesus ele descreveu 4 tipos de coração em Mateus 13, do 1 ao 8. O primeiro coração é a semente que caiu à beira do caminho. Essa semente que caiu à beira do caminho é o coração inconstante. É o que eu acabei de dizer, é aquele que ouve, mas não pratica. Tiago também disse isso, é aquele que é ânimo dobre. Ele não tem constância naquilo que ele ouve, ele não consegue praticar a palavra. É um coração, uma semente que cai à beira do caminho, mas ele é uma pessoa que é inconstante. Então nós não podemos ser inconstantes. O segundo coração que Jesus exemplificou e falou da semente é a semente que caiu no solo rochoso. O que é isso? Simboliza a fé superficial. É aquele que ouve a palavra, mas ele não tem raiz, por isso dura pouco tempo. É aquela pessoa que entra na palavra empolgada, desejosa de conhecer mais de Deus, mas com o passar do tempo ela não tem raiz, e por não ter raiz, por não ter água, e por deixar, como eu disse, esse exemplo, a tampa do reservatório aberta, ela não tem raiz, não tem água para alimentar a raiz no coração dela, e por isso a palavra vai durar pouco tempo. É uma fé superficial, é aquelas pessoas que estão buscando Deus não por causa daquilo que Deus é, mas por causa daquilo que Deus faz. É o que as igrejas estão pregando hoje, infelizmente. Chama-se teologia da prosperidade. Vem para a igreja que você vai ficar rico, vem para a igreja que Deus vai te abençoar. Jesus nunca prometeu riqueza, Jesus prometeu uma coroa lá no céu. Jesus prometeu uma cruz para eu e você carregarmos. Então nós não podemos ter essa semente que caiu no solo rochoso, a fé superficial. Então não podemos deixar a tampa aberta, vamos dizer assim. Outro tipo de coração, a semente que caiu entre espinhos, representa a fé secular. O que é isso? Ele não dá fruto por causa dos cuidados do mundo, ele se preocupa mais com os cuidados do mundo, ele se preocupa mais com a sedução das riquezas, os prazeres da vida. É aquela pessoa que ela começa a buscar o Senhor, mas ela prefere mais viver e cuidar das coisas do mundo, ela prefere mais viver seduzida pelos prazeres da riqueza e pelos prazeres do mundo. Não entende, hoje nós não entendemos, tem muita gente não entendendo que quando se aceita Cristo como Senhor, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então nós temos que aprender isso. E o quarto tipo de coração, de semente, que é a semente que caiu em terra boa, é aquela pessoa que ouve a palavra, compreende a palavra, ela ouviu, compreendeu e produziu fruto. Esse tem que ser o nosso coração. Quando você está com a água em você, que é Cristo Jesus, você produz, a Bíblia diz, a 30, 60 e a 100 por um. Imagina você plantar uma semente e essa semente dá 100. É isso que nós temos que aprender. Às vezes não estamos frutificando porque bebemos da água da vida esporadicamente, de vez em quando. É aquela pessoa que vem na igreja só para receber uma oração e logo depois ela vai embora, aí passa 15, 20, 30 dias, 40 dias, depois que o negócio apertou de novo, ela volta para receber mais uma oração. Ela não bebe da água da vida de forma constante. Então nós temos que aprender isso. Amém? Então, o carro lá no meu caso, ele quase estragou por falta de água no motor. E se você não sabe, quando não tem água no motor, ele superaquece, E o único jeito de fazer o carro andar é esperar o motor esfriar, dobrar o seu joelho e orar para não ter queimado nada. Foi isso que eu e o Mateus fez. Nós ficamos sentados lá e eu falei: Mateus, se queimou a junta do cabeçote, como queimou da outra vez, porque eu não sou mecânico também não, mas eu vou te explicar como que é mais ou menos. O motor ele tem duas partes, Você sabe? A parte de baixo e a parte de cima. No meio ali dessas duas partes, onde juntam uma na outra, tem uma junta, que é chamada junta do cabeçote. É uma borrachinha. E quando essa borrachinha queima, desce água para o motor e mistura com óleo. A água mistura com óleo. Resultado, você está enrolado. Você vai gastar muito dinheiro para arrumar. E o que aconteceu? O motor, nós paramos lá e nem ligava mais. O motor, abria a tampa do motor, estava saindo fumaça. Eu falei: ixi, aleluia, glória a Deus, agora ficou ruim. Saiu fumaça lá, E o único jeito
Mateus sentou lá no... Mateus às vezes sentava, eu sentava, nós ficava igual aqueles cachorrinhos olhando para a máquina de frango, sabe? Já viu aqueles cachorrinhos olhando para a máquina de frango? Porque nós queríamos ir embora, nós estávamos com fome, estava ficando de noite, a bateria do celular estava 20%. Eu falei, agora tá bênção. Aí Mateus, aí tem o marcador lá, o meu é digital, o meu carro é digital, é uma escadinha, né? E ele estava, quando ele esquentou, ele passou de 90 graus, passou de 90 graus, tá ruim. E foi lá no teto. Aí eu peguei e falei, Mateus, agora tem que esperar o carro esfriar. Isso demorou mais de uma hora, e nós ficamos lá sentados assim, olhando assim, nós falávamos, esse trem não desce, não baixa, não melhora. Foi mais de uma hora, quase 2 horas, nós esperando esse negócio baixar do 90, para nós tentar para ver se o carro voltava a andar. E o que eu entendo com isso, irmãos? Demorou mais de uma hora para o carro voltar a esfriar, voltar ao normal. O pecado nos faz perder tempo. Fala para o seu irmão, o pecado te faz perder tempo. Não é interessante? O pecado nos faz perder tempo. Se você analisar Números capítulo 12, verso 9 ao 16, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. Por que ela se levantou contra o irmão dele, que era Moisés, contra o irmão dela, que era Moisés? Ela ficou 7 dias fora do acampamento porque Deus não gostou da insurgência dela contra a liderança espiritual que era o seu irmão. Porque qual foi o problema de Miriam com Moisés? É porque ela tratou Moisés como irmão e não tratou Moisés como líder de Israel. E por isso Miriam ficou leprosa 7 dias. E 7 dias ela ficou fora do acampamento, fora do arraial de Deus. Só que o pecado de Miriam não atrasou só a jornada dela, atrasou a jornada de todo o povo. E o carro demorou 1 hora, 2 horas para resfriar. O pecado faz isso, ele nos faz perder tempo. O povo de Israel ficou no deserto parado, esperando Miriam ser purificada da sua lepra durante 7 dias. Então nós temos que entender que quantas bênçãos foram adiadas na nossa vida, na minha e na sua, por causa do pecado. Quantas vezes nós adiamos as promessas por causa do pecado que nós insistimos em praticar. Então, para voltar a andar com Deus é só através do arrependimento. Para voltar a andar com o Senhor e ser cheio da água do Espírito Santo de Deus, não tem outra solução a não ser se arrepender dos seus pecados. Porque Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Mas só que nos dias que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas acham que precisa de libertação, quando na realidade precisa de arrependimento. Tem muita gente achando que está precisando de libertação, mas a realidade precisa de arrepender. Eu me lembrei dessa frase que eu escrevi, eu me lembrei de uma outra frase, que é de um líder aí que eu não conheço, chama Teófilo Hayashi. Ele diz assim: é mais fácil achar que é demônio, pois o demônio você expulsa, mas o caráter você precisa tratar. Então é mais fácil eu dizer: sai, Satanás. Eu poderia chegar lá, porque como eu sempre digo, tem muita gente que espiritualiza coisa que não é para ser espiritualizada. O parar do carro não foi defeito do carro, não foi defeito que o demônio pôs, não foi Deus que pôs uma aprovação, fui eu que não cuidei dele de forma diferente. E eu não cheguei lá quando o carro parou e comecei: sai, capeta, sai, Satanás, desse carro, ele não te pertence. Não fiz isso. Então, muitos acham que precisa de libertação. Demônio você expulsa, mas caráter você tem que tratar ele. Então a gente tem que entender qual o pecado que está tirando a água da vida de nós. Quando, assim como o carro não anda sem água, a nossa vida não pode viver sem Deus. Então, se tem água vazando por alguma frechinha, algum buraquinho da nossa vida espiritual, é porque alguma coisa está errada. Identifique esse pecado, se arrependa, se converta, peça perdão ao Senhor, volte a andar
estamos sem água, ficamos no meio do caminho. Porque o meu destino era a chácara, era o lote, só que eu não cheguei lá. Eu não cheguei. Eu andei bastante. Faltou pouco. Só que sem água, preste atenção nisso, você até anda um pouco, mas você não chega no destino final. Sem água você até anda um pouquinho, mas você não vai chegar no destino final. E olha que faltava bem pouco. Se eu fosse contar, se tivesse 3 quilômetros depois do asfalto para chegar no lote, na chácara, era muito. Então eu cheguei até um pouco. E quantas vezes nós pensamos assim: nossa, agora eu estou cheio da água, ando um pouco, mas não chego no destino final. A gente pode ver que Israel não chegou ao seu destino, que era a terra prometida. Muitos morreram no meio do deserto. E nós temos que aprender que a vida nossa é uma vida cheia de obstáculos. Só que nós não precisamos morrer no deserto. Nós não precisamos morrer no meio do deserto. Nós não temos que viver a vontade permissiva de Deus. Nós temos que aprender que muitas vezes nós estamos vivendo vontade permissiva, né? É aquelas pessoas que saem com o reservatório cheio de água da vida, mas mesmo que a tampa esteja aberta, você vai ter que recuar água. Então nós temos que aprender que começar bem não é sinal de vitória. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Sem água você vai andar um pouco. É a vontade permissiva. É aquilo que a gente pensa assim: Deus está comigo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas aí lá no meio do caminho está tudo errado. E fica no meio do caminho. Fica parado no meio do caminho. Quem já ficou parado no meio do caminho? Na sua vida? Já não já? Ficou parado no meio do caminho, porque agiu por conta própria. Então começar bem não é sinal de vitória. Eu comecei bem, andei mais de 10 quilômetros, mas eu não cheguei ao meu destino. E a gente tem que aprender que algumas pessoas da Bíblia, elas começaram bem, mas terminaram mal. Então o princípio das coisas, o melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. O rei Saul começou bem, mas terminou buscando uma feiticeira e se suicidou. Adiantou? Não adiantou. O rei Uzias começou temendo ao Senhor, mas terminou seus dias leproso, longe de Deus. Adiantou começando bem? Não adiantou. Demas começou elogiado pelo apóstolo Paulo, mas amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Então, sem água da vida, você para no meio do caminho. Nós paramos no meio do caminho. E a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Se você está de pé hoje, vigie para que você não caia. Eu preguei uns tempos atrás sobre justificação, e eu me lembro bem de uma frase que um grande escritor, um grande pregador disse assim. Ele disse assim: é preciso viver bem, mas é melhor morrer bem. Fala ao seu irmão: viva bem, mas morra bem. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então quantas vezes pessoas estão parando no meio da caminhada? Elas começam bem, mas no meio do caminho elas param, porque não estão se alimentando da água da vida, que é Cristo Jesus. Ela tem sede de Deus, mas o pecado afasta ela, o inimigo afasta ela, a própria vontade dela não deixa ela buscar o Senhor. Então nós temos que aprender isso. Vitória é terminar o que você começou, porque não adianta nada você começar e não terminar o que se começou. Eu só gastei dinheiro, gastei tempo e não cheguei no meu destino. E é interessante que quando eu fui levar minha irmã Vanessa lá na Feira da Lua, eu perguntei para o Mateus: Mateus, você quer ir lá na chácara comigo? Eu falo: pai, vamos. Aí ela pergunta para mim: o que vocês vão fazer lá? Eu falei: nada, vou lá gastar tempo e gastar dinheiro, andar à toa. Peixe morre pela boca, né? Fui lá, gastei tempo, andei à toa, não fiz o que eu queria fazer, que era ver, olhar, né? Sonhar mais um pouquinho ali. Toda vez que eu vou lá, eu sonho. Vou construir um negócio aqui, fazer uma piscina aqui, fazer um negócio ali. Dinheiro eu não tenho não, mas fé eu tenho. Sonho eu sonho. Então, né? Eu só gastei tempo. Não
não adianta começar e não terminar bem. Gastei tempo, gastei gasolina, né? Gasolina está baratinha. Então a gente tem que, eu escrevi aqui, pare de perder tempo, reabasteça o seu reservatório hoje mesmo. Quem sabe há umas gotículas aí no seu reservatório espiritual, mas eu te digo, não confie nessas gotículas, não espere a sua vida parar de vez. Juízes capítulo 6 conta a história de Israel, que a Bíblia diz assim, que o povo de Israel se empobreceu tanto, só depois que eles empobreceram que eles foram buscar o Senhor, porque a história conta que eles plantavam, viu o inimigo e roubavam. Imagina você plantar uma horta, você está pronto para colher, vem o inimigo e rouba. Então a gente tem que aprender isso. Então quando nós estamos sem água, nós temos que voltar e recomeçar. Por que eu voltei? Porque na minha cabeça estava assim, se eu for para frente, eu não vou ter muito recurso, porque é uma estrada vicinal, não tem casa, não tem carro, muito carro passando, então eu preferi voltar. É o que acontece quando você e eu estamos longe de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Quando estamos sem água na vida, você não chega a lugar nenhum. Quem sabe você não está chegando a lugar nenhum. Já viu aquele ditado assim, nadou e morreu na praia? Não chega a lugar nenhum. É porque não está alimentando da água da vida que é Cristo Jesus. Como que você se alimenta? Dobrando o seu joelho. Fala para o seu irmão, ore mais. Outra coisa que eu aprendi e que o Senhor trouxe para mim e para você. Isso aqui é interessante. Quando você está sem água, você se torna perigoso de estar perto. Quando você está sem água da vida, você se torna perigoso de se estar perto. Por quê, pastor? Quando nós ficamos no meio da estrada, era uma estrada vicinal, né? Não tinha nada além de mim, do carro e do meu filho Mateus. E nós dois somos grandão, né? Nós somos grandão. Os carros que nos viam de longe, que viravam e saíam do asfalto, eu pararia, daria a volta. Os carros que nos viam de longe, o primeiro carro que virou, ele saiu da estrada da rodovia, entrou na estrada de chão e ele parou. Eu lembro até o carro e a cor, era um Citroën. Ele parou, eu falei, Mateus, vamos estar com medo de passar aqui. O que você vai pensar? Dois camaradas no meio do mato, parado com o carro, é ladrão, é ou não é? Então, e quando elas tinham coragem de passar perto de nós, elas paravam e ficavam meio olhando de rabo de olho assim, tipo assim, o que está fazendo aí? Vai me roubar? O que vai fazer? Então quando você está sem água da vida, você sempre traz problema. Por quê? Jonas se tornou maldição ao invés de ser bênção. Se você olhar a história da Bíblia, sempre que os judeus estavam fora da vontade de Deus, eles traziam dificuldades ao invés de bênção para o povo de Deus. E assim, a gente vê que por duas vezes Abraão trouxe problemas, porque ele mentiu, falando que a esposa dele não era esposa, era irmã. Acã causou problemas ao exército de Israel, porque roubou a Deus. Deus falou, tudo é consagrado a mim. E Acã foi lá e pegou uma capa babilônica, escondeu debaixo da sua tenda. Josué conquista Jericó, Josué capítulo 6. No capítulo 7 ele vai conquistar uma cidade chamada Ai. Ele perde a guerra, tem que voltar correndo, porque Acã tinha pecado contra o Senhor. Então Jonas trouxe problema não só para ele, mas para todos os que estavam no navio. Porque eu não abasteci o meu carro direito com água, eu estava causando problema para os outros. E é interessante que meu filho é uma bênção. Ele é grandão igual eu. E nós paramos hoje um pouco o carro nesse sentido aqui, ó. A porta do motorista é essa aqui. E o Mateus está sentado na porta, no banco do motorista, com a porta aberta. E a estrada de terra é bem estreita, né? E eu falei, Mateus, vem no carro. Eu estava sentado no outro lado da rua, sentado no chão, pensando, Deus, Pai, o que eu estou fazendo? Não tinha água. E eu sentado lá, e eu falei, Mateus, vem no carro. Fecha a porta. Ele pegou, desceu do carro. Olha o gesto que ele fez. Ele desce do carro, daquele tamanhozão. E ele ainda estava com um chapéuzinho, né? Que meu pai deu para ele. Não estava muita figura, estava meio de malandro.
gosta? Ninguém gosta de ficar perto de gente que dá problema. Tem gente, como a Bíblia diz, nós suportamos em amor. Então nós temos que parar de ser o problema, nós temos que ser a solução dos problemas. Tem gente que é problemático. Jonas era um problema onde ele ia. E quem está fugindo de Deus, ele vai levar problema onde ele for. Então a gente tem que entender que nós temos que parar de ser problema. Então quando você está sem água, você se torna perigoso de estar perto. Dá uma olhada de rápido para o seu irmão e fala: ixi. Fala para o seu irmão assim: bebe água logo, irmão. Amém? Bebe água logo, porque senão você fica perigoso de estar perto. Outra coisa que eu aprendi: quando você estiver sem água, Deus vai mandar ajuda. Diga amém. Amém? Amém? Amém. Salmo 121, verso 2 diz assim: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O carro precisava de água e nós não tínhamos um pingo d'água, nem uma garrafinha nós tínhamos dentro do carro de água, né? Não tinha riacho perto, não tinha rio perto, não tinha lagoa perto, não tinha casa perto. Resumindo, nós estávamos numa sinuca de bico, dois grandão, o povo passando com medo, sem água. Como que nós íamos fazer? Aí eu e o Mateus tem um programa aqui passa na televisão, que o nome do camarada que faz o programa lá chama Bear Grylls. Ele é aqueles que sobrevivem no meio do mato, sozinho. Aí o Mateus começou a brincar: pai, tá anoitecendo. Eu falei: então nós temos 3 prioridades: fogo, comida e abrigo. Vamos sair catando pauzinho e vamos fazer o mato. Ele ia fazer o fogo. E ele falou assim: o que nós vamos comer, pai? Eu falei: não sei não, mas sei que nós vamos sair vivo dessa. Então, né, o carro precisava de água. Quando você estiver sem água, Deus vai mandar ajuda, né? Não tinha riacho perto, nós não tínhamos água. É triste você ficar sem solução do problema, não é? É triste você olhar para um lado, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente, para a retaguarda, e você não vê a luz no fim do túnel. Mas a gente tem que entender que se você não sabe como sair dessa situação, pode ter certeza que Deus vai socorrer você, porque Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. Então, se você não sabe, pode ter certeza que o Senhor vai te socorrer. O que aconteceu quando nós estávamos sem água? Qual foi a forma que Deus mandou ajuda para mim e para meu filho Mateus? É interessante que passou, né, ali no meio do nada, passou um senhor, um senhorzinho de cabeça branca no S10, e ele parou e falou: o que foi, meu filho? O que aconteceu aí? Eu falei: nossa, porque o carro aqui esquentou, ferveu aqui. Por um acaso o senhor não tem uma garrafa de água aí dentro? Ele falou: rapaz, eu acho que eu tenho. E ele vira assim para trás do banco assim, e ele vem com a garrafa de 2 litros cheinha d'água. Mas eu pensei comigo, falei para o Mateus: essa água aqui não vai dar nem pro gasto, não vai dar. Aí depois, sentido contrário, vem mais 2 carros. Eles param, porque a caminhonete parou do meu lado. Resultado, não passava nem aqui nem aqui. Veio os 2 carros de lá para cá, parou de frente para a caminhonete. E os 2 carros que vieram, pegou, chamou o homem lá pelo nome: seu José, estava lá na sua casa pegando jabuticaba, o senhor não estava lá? E eles conversando lá, e eu pergunto para os 2 carros que vieram: por um acaso, vocês não têm água? Eles falaram: rapaz, nós temos água. Veio a mulher com uma garrafa de 5 litros de água. Depois veio o rapaz com mais água. Não, aí aguenta aí. Sabe por que ele precisava de muita água? Me corrija se eu estiver errado, sabe? Porque a água toda do motor foi embora. Evaporou, não tinha um pingo d'água, então precisava de muita água. Então o que aconteceu? É interessante que quando você anda no seu carro, você anda com garrafa de 2 litros de água cheia. Às vezes algum anda, a maioria não, eu não ando. De 3 carros que parou, todos 3 tinham 3 garrafas
assim, ele parou, o que está acontecendo? Eu falei, o carro estragou aí, por acaso você não tem água? Não. Ele falou, rapaz, acho que eu tenho um pouquinho lá no porta-malas. Ele pegou um galãozinho, tinha um tantinho de água assim. Eu falei, aleluia. Então a gente tem que entender que quando você confia em Deus, Deus traz a provisão na hora certa. Se você olhar para a vida de Abraão, Abraão obedece a Deus, ele vai lá sacrificar o seu filho Isaac no Monte Moriá. Quando ele levanta ali o instrumento para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz: Abraão, olha para trás, tinha o sacrifício. Daí-se o nome, o Senhor, neste monte, o Senhor proverá. Então, se você está dependendo de Deus, pode ter certeza que a provisão ela virá na hora certa. Se ainda a provisão não veio, guarde isso, é porque você não precisa dela. Porque provisão só vem na hora que você precisa. Como eu sempre digo, Deus não supre luxo. Deus ele traz provisão para mim e para você. Então quando a ajuda vier, seja humilde, né? Porque nem sempre a ajuda vai vir como você espera. Nem sempre a ajuda vai vir como você espera. Deus alimentou Elias ali junto ao ribeiro de Querite, através de um pássaro, trazendo pão, e o ribeiro dava água. Então a provisão do Senhor, ela nem sempre vai vir como você espera. Israel foi alimentado com maná no deserto, maná que caía do céu. Nós temos que aprender a aceitar o método de Deus agir, o método de Deus nos ajudar. Quem sabe Deus está te ajudando através de alguém que você não quer que essa pessoa te ajude, mas esse é o meio que o Senhor nosso Deus quer te ajudar. Então quando você estiver sem água, pode ter certeza que o Senhor vai te socorrer, porque Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. E para finalizar com toda essa história, quando a ajuda chegar, divida com outros, não seja egoísta. Olha para o seu irmão e diga: quando a ajuda chegar para você, divida, não seja egoísta. Amém? Por que quando a ajuda chegar, divide e não seja egoísta? Por que isso? Porque quando nós estávamos enchendo o reservatório, ali com toda essa água que veio, chegou três, eu avistei de longe assim, veio 3 pescadores. Vem de longe, eles veio se aproximando, e eles passaram perto de nós, e adivinha o que eles pediram? E eu pensei comigo: meu Deus do céu, eu aqui precisando de tanta água, vem esses 3 pedindo água. Se eu der da minha água, como é que o carro vai andar? Mas a gente pode ver que o egoísmo é algo que nos faz pensar só em nós mesmos. Jesus, quando ele morreu, ele não pensou em si próprio, ele morreu por todos nós. E ser cristão, irmãos, é deixar de pensar em si próprio. Se você pensa em si próprio, você não é cristão. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá, ao invés de receber. Veio os 3, eles pegaram e chegaram assim: nossa, nós estamos com sede, a nossa água acabou, nós estamos desde cedo pescando e a nossa água acabou. Vocês não têm um pouquinho de água, não? Eu falei: eu peguei e perguntei para o rapaz que tinha trazido água. Ele falou: essa água é potável? Ele: não, pode beber. E os 3 beberam a água, foram embora, e logo antes passou e eles foram embora. Então a gente pode ver, mais bem-aventurada é dar do que receber. Pedro, quando ele pescou, ele chamou outros para ajudar. José, quando ele tinha muito, ele dividiu com a família. A igreja primitiva repartia consigo o que eles tinham. E nós damos a nossa água para os pescadores ali beber. E Deus multiplicou tanta água, irmãos, que eu e meu filho Mateus, nós voltamos para casa com 2 garrafas de 2 litros cheias de água. 2 garrafas. Irmãos, é assim: quando Deus traz ajuda, Ele sempre faz mais do que nós pedimos. Ele sempre faz mais do que nós pensamos. Porque Ele faz isso. Então, se você for fiel no pouco, o muito virá sobre você. Mas quando o muito vier sobre você, não seja egoísta. Divida aquilo que o Senhor deu para você. Eu já conheci pessoas que, quando ela não tinha nada, era assim: não tinha nada, ia para a pizzaria, para o lanche, para o sanduíche após o culto. Ele sempre estava no meio, de gaiato no navio.
Não tinha um centavo no bolso, mas ele entrava no negócio. Chegava na hora de pagar, quem vai pagar Deus não? Aí todo mundo sabia que não tinha, né? Eu, quando eu não tenho dinheiro, eu não vou. Inclusive a menina aqui, o menino aqui, eles foram para a pizzaria esses dias para trás e passaram a mensagem para mim: pastor, nós estamos aqui na Candeeiro, né? Candeeiro, o senhor vem para cá. Eu falei: mas se eu for passar aí na porta, falar, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Aí depois os bonitonas pegam e ficam mandando no meu WhatsApp as fotos das pizzas, só para judiar da gente. Eu falei: não vou orar para vocês mais não, é pecado. Então aí falando, irmão, quando ele não tinha, ele ia de gaiato. Mas quando ele tinha, saia do culto primeiro, depois você só ficava sabendo que o irmão foi comer alguma coisa. Não faça isso. Quando você tiver pouco de vida, quando tiver muito de vida. Ser cristão é você dividir. Ser cristão é não ser egoísta. Ser cristão é pensar nos outros. Então, quando a ajuda chegar sobre a sua vida, quando você estiver cheio de Deus, divida isso para as outras pessoas. Não seja egoísta. Amém? Então, com essa história toda de ontem, o Senhor nosso Deus, pelo menos Ele falou comigo tudo isso aqui. E eu cheguei em casa e peguei uma canetinha e falei: isso aqui está falando isso, e escrevi. E surgiu essa mensagem de hoje. E para fechar o pacote aqui hoje, eu deixo para você um alerta: não deixe a tampa do reservatório aberta. Tá bom? Coloque o seu pé. Amém? Então nós vamos orar. Nós falamos sobre Jesus, a água da vida. O pecado afasta, não é? A tampa aberta é o pecado. Quando ficamos sem água no meio do caminho, nós não chegamos a lugar nenhum. Então nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que eu e você sejamos cheios da água da vida, e que se você chegou até metade, não chegou no destino final, volte, comece de novo, não desista. Eu falei para o Mateus: vamos lá hoje. Aí ele falou: vamos, pai. Eu falei: hoje eu não vou não, mas final de semana que vem eu vou lá de novo. Amém? O segredo com Deus é perseverança. O segredo com Deus é não desistir. O segredo com Deus é não abrir mão daquilo que o Senhor falou no seu coração. Percalços, pedras, dificuldades, necessidades vão surgir no meio da nossa caminhada. Mas se surgiu essas dificuldades, como surgiu para mim, aí você pergunta: pastor, e o carro? Eu esperei o carro esfriar, pus água nele, fui para casa, vim para a igreja, está 100%. Até agora não deu problema nenhum. Eu acho que foi só para fazer a pregação e ficar esperto e fechar a tampa, né? Amém? Então beba da água da vida. Quando você bebe da água da vida, você não tem mais sede. Faça como o salmista disse: Senhor, minha alma tem sede do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Peça ao Senhor para saciar a sua sede hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui estamos em nome de Jesus. Aprendemos hoje, ó Deus, que quando estamos sem água da vida, nós ficamos no meio do caminho. Ó Deus, nós até andamos um pouco, mas não chegamos ao destino final. Nosso destino final não é essa terra. Nosso destino final é o céu. Ó Deus, a tua palavra diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quantas vezes nós começamos bem, mas terminamos mal. Ó Deus, muitas vezes nós começamos a nossa caminhada e, ó Deus, bebemos água esporadicamente. Muitas vezes nós nos alimentamos com a água do Senhor de uma forma esporádica. E quem faz assim, ó Deus, ele para no meio do caminho. Quantas vezes, Senhor, nós não estamos conseguindo chegar, ó Deus, ao destino, ó Deus, que o Senhor traçou para nós. Porque chegar ao destino envolve esforço.